e desse momento político conturbado. Eu não sei se vocês já perceberam que toda vez que chega ano eleitoral, o pastor Silas Malafaia toma um lado. Como ele sempre diz que é de direita, então ele defende a direita e ataca candidatos da esquerda. Então é mais que justo, até porque também tem um cunho conservador, então a maioria das coisas que ele fala, ele tem o meu apoio e é justamente o que eu penso. Mas tem determinadas situações que a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, pois ele começa a atacar as próprias pessoas que também se denominam de direita como ele. Desmoraliza, solta vídeos, fala de algumas coisas que já se passaram, até porque ele mesmo fala que as coisas que ficaram no passado lá ficaram, mas quando chega nesse momento político, acaba então trazendo tudo à tona. Eu estou falando basicamente de Pablo Marçal, que é candidato a prefeito do estado de São Paulo, e existe uma rixa aí entre Silas Malafaia e Pablo Marçal. Até agora eu não entendi o porquê dos ataques de Silas Malafaia a Pablo Marçal, já que Malafaia diz que não está apoiando nenhum candidato, mas mediante aos ataques acaba ficando quase que claro que ele está apoiando o mesmo lá que o pastor José Wellington está apoiando. Não sei qual é o medo de Silas Malafaia em relação a Pablo Marçal, caso ele ganhe, porque existe essa rixa entre os dois. Inclusive no dia 7 de setembro, quando Pablo Marçal chegou atrasado lá no desfile, Pablo Marçal acabou pedindo desculpas para Silas Malafaia. Silas Malafaia não aceitou essas desculpas e chamou até ele de megalomaníaco, alguma coisa nesse sentido, chamou Pablo de louco, alguma coisa assim. Então, para vocês verem, dentro dessa situação tem movimentado aí dezenas de líderes importantes e até mesmo políticos importantes para soltar algumas palavras a Pablo Marçal. Como é o caso agora do desembargador Sebastião Coelho. Ele falou que Silas Malafaia está fazendo um discurso de ódio, está fazendo um discurso que não é mais coerente com aquilo a qual o ex-desembargador Sebastião era até seguidor dele. Falou que Silas está fora de si, é uma situação assim que basicamente ele não entende. Então vocês ouvem aí um pouquinho do que o desembargador falou e tirem aí as conclusões de vocês segundo aquilo que ele pensa a respeito de Malafaia nesse momento atual da política. Olá, amigos, boa noite. O desembargador aí, ele é conhecimento tem conhecimento da causa, inclusive de Malafaia. Sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Fiz até um apelo ao pastor Silas Malafaia para que ele não fizesse novos vídeos. Evidentemente, eu não fui ouvido. Mas eu quero me manifestar novamente. E quero falar com você, Pablo Marçal, inicialmente. Você não me conhece, nem eu te conheço. Eu sou o desembargador Sebastião Coelho, aqui de Brasília, e quero te dar um conselho. Conselho da Bíblia. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, 3 inimigos, que eu não vou citar os nomes, trabalharam decisivamente contra aquela obra. E o que Neemias disse? Olha, eu não vou conversar com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. Vai vendo. E continuou o trabalho dele. Mas eles insistiram uma última vez. Vai vendo aí. E aí passaram a acusar Neemias de coisas que ele não fez. E a resposta dele foi, Neemias capítulo 6, versículo 8. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, pois tu do teu coração o inventas. Então, jovem Pablo Marçal, você já fez uma grande caminhada, enfrentando todo esse sistema. Continue fazendo a sua obra, porque, como você mesmo disse ontem, quando alguém é escolhido por Deus, nem ele próprio consegue atrapalhar o plano de Deus. Não responda mais ao pastor Silas Malafaia. Esse é o meu conselho. Olha aí o que eu tô falando. Pastor Silas Malafaia, você foi uma pessoa importante na minha vida espiritual, como uma pessoa importante na vida de muitas pessoas. Mas você se perdeu, meu irmão. Você se perdeu. O pastor, ele tem no coração mansidão. Ele tem no coração domínio próprio. Você está agindo como os piores políticos. As suas mensagens têm sido mensagens de ódio.
mensagem de rancor, Vai vendo. mensagem de vingança. Isso não é próprio de um pastor. Todo trabalho que você fez ao longo de todos esses anos, você pode dizer, olha, eu tenho essa retaguarda, essa credibilidade, você está jogando na lata do lixo, meu irmão. Olha aí. A sua conduta não é de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Por que essa sua vingança contra o Pablo Marçal? Você diz, olha, eu não estou apoiando ninguém, mas é claro que você está apoiando, Silas. No momento que você quer destruir o Pablo Marçal, você está apoiando o candidato Nunes, que tem como seus apoiadores pessoas que são contra os nossos valores. Essa é uma realidade que você precisa ver, meu irmão. E não adianta você fazer toda essa sua mensagem que não edifica, que não une, que não pacifica, e no final dizer... Deus abençoe você e sua família. Será que Deus é doido? Será que Deus é burro? Para ouvir uma mensagem de rancor, uma mensagem que está destruindo uma pessoa e depois ter um pedido de bênção, Deus vai atender uma bênção dessa natureza? É evidente que não vai, meu irmão. É evidente que não vai. Eu estou lhe dizendo isso aqui em Cristo. Aliás, falando de Cristo, em nenhuma das suas mensagens você falou de Cristo. Porque se você fala de Cristo, o Espírito Santo lhe constrange e você não continuaria. Então eu espero, Silas, que você, sinceramente, reflita. E como diz o apóstolo Paulo, eu espero não me tornar seu inimigo por lhe dizer a verdade. Uma boa semana para todos. Paz a todos. Silas Malafaia, com esse discurso dele contra Pablo Marçal, ele tem levantado vários inimigos, até mesmo outros pastores que tinham ele como referência em relação ao pastorado, ao ministério, basicamente estão deixando de seguir Silas Malafaia e, além disso, estão criticando essa postura dele. Como eu disse, eu não conheço essa postura de Silas Malafaia dentro desse ataque, dentro da mesma coisa, porque Pablo Marçal diz que também é de direita e Malafaia também está atacando Pablo Marçal. Quando o correto era ele estar atacando Boulos, já que Boulos é da esquerda, então deveria estar atacando Boulos. Então por que ele ataca Pablo Marçal em vez de auxiliá-lo para tentar quebrar Boulos? Ou será que o desejo dele é que o outro candidato que está sendo apoiado pelo pastor José Wellington da Costa seja o prefeito de São Paulo por algum motivo empresarial ou por algum motivo institucional, porque ele tem várias igrejas ali em São Paulo, e será que Pablo Marçal atrapalharia esse esquema das igrejas, atrapalharia alguma coisa que Malafaia tem em São Paulo? Porque tem até deputado lá, como o Tony de Paula, que está apoiando o Pablo Marçal. Inclusive, levou ele numa sessão do plenário para falar que está apoiando ele. E no caso desse outro pastor aí que eu citei para vocês, olha o que ele diz a respeito de Malafaia. Ele diz que está abrindo um parênteses ali na admiração com ele e está caindo meio que fora. Olha, escuta aí. Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor esse é um pastor que está falando. Pastor da Assembleia de Deus aqui no estado do Pará. Escute, eu estou passando aqui para dizer que eu abro uma pausa na minha admiração pelo pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia foi, na verdade, uma fonte de inspiração para o meu ministério. Mas eu estou com vergonha dessa atitude do pastor Silas contra um jovem São duas cristão, pessoas distintas. Primeiro foi um ex-desembargador e agora é um pastor de igreja. Que todo o Brasil está admirando, que é o Pablo Marçal. Pastor Silas, eu abro aqui uma pausa. Eu acho que o senhor está desconstruindo tudo que o senhor construiu até hoje, o seu legado. O senhor tem muitos admiradores. Só que eu, particularmente, eu paro aqui e vou aguardar o senhor voltar ao normal. Quando o senhor voltar ao normal, do pastor Silas Malafaia, aquele defensor da direita de verdade, aquele pastor que prega a Bíblia, que prega a palavra, que orienta as pessoas neste Brasil, eu voltaria a lhe admirar e a lhe seguir. Vou deixar de seguir, vou deixar de admirar até o senhor voltar ao normal do senhor. O senhor é um grande homem, o senhor é maior do que isso. Pablo Marçal, não baixe a cabeça, fique firme, Deus te abençoe. Agora, para vocês entenderem que como a coisa ela vem do baixo escalão da igreja até o alto,
Olha o que Marco Feliciano falou. Ele, inclusive, ele sabe que Malafaia, que vai ter um atrito entre ele e Malafaia, mas ele basicamente, entre aspas, no vídeo aí, ele pede para respeitar a opinião dele, porque provavelmente, assim que ele souber que Marco Feliciano também está apoiando o Pablo Marçal, Silas Malafaia vai descascar a mandioca no Marco Feliciano. Inclusive, essa amizade entre Silas Malafaia e Marco Feliciano já é uma amizade assim que ela vive num fio de risco, porque ambos não conversavam um tempo atrás. Aí acabou se fazendo amizade e foi lá Marco Feliciano conhecer a igreja de Silas Malafaia, tirou foto, então ficou ali aquela amizade no fio da navalha. Com esse discurso de Feliciano agora, aceitando Pablo Marçal como um candidato de preferência para São Paulo, isso daí pode desencadear para cima de Marco Feliciano um discurso, entre aspas, de ódio, aí, como diz o desembargador, para cima do Marco Feliciano. Porque Marco Feliciano, ele fala nesse vídeo aí que para respeitar a opinião dele. Ó, escuta o que ele está dizendo. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo com 4 mandatos. Não é um político sempre assim defendi meus não. pensamentos e a minha crença com ele é um toda a minha político força. De 4 mandatos. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. Vendo aí? Olha aí. E eu sei que seria 1000 vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Escuta aí. Eu já sofri injustiças. E sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com um discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos? Mas atacam Pablo Marçal. Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há 4 mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido, sofri até violência física e sempre amarguei ao lado destes que eu citei aqui as dores e as lutas. Os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico, eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado, porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então a minha oração está com você, Pablo, para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Que Deus abençoe a todos. Olha aí. Bom, galera, vocês sabem, como eu já disse lá no começo do vídeo, eu não sou muito ligado à política. A trazer esse vídeo para vocês não é para fazer distinção entre um e outro na candidatura a prefeito de São Paulo, mas simplesmente para a gente tentar entender um pouquinho do Malafaia e saber o porquê, se seria por causa das igrejas, ou se ele tem empresas em São Paulo que talvez Pablo poderia atrapalhar. Deixa a sua opinião aí nos comentários desse vídeo aí para a gente tentar entender e decifrar juntos qual é o mistério de Malafaia dentro desses ataques aí a Pablo Marçal.
Beleza? Fica com Deus cada um de vocês. Se você não deixou o seu like, deixa agora, hein? Se não é inscrito, inscreva e ative o sininho para todas as notificações.